A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Hoje é o segundo dia da segunda semana do jejum da batalha espiritual, destruindo as obras do diabo para tomarmos posse das nossas bênçãos retidas. Meus irmãos, nós temos hoje uma palavra da parte de Deus para todos os irmãos, que está conosco acompanhando e fazendo este jejum, mesmo que perto ou de longe. No livro de Mateus, capítulo 17, conta-se a história de um jovem lunático. Um certo pai de família, temente a Deus, levou seu filho até Jesus e disse: Senhor, o meu filho é lunático. Ele sofre com problemas, tem dias que ele quer se jogar no fogo, tem dias que ele quer se matar. E ele então passou a contar a história deste menino, como está escrito aqui em Mateus 17, E aí ele falou que aquele menino sofria com muitos ataques, Um dia queria cair no fogo, outro dia queria se lançar na água, E aquele homem sofria demais com aquele filho. Sofria demais, porque quando ele fala que era lunático, quer dizer que era uma pessoa que tinha problemas mentais, que andava no mundo da lua. Mesmo ele vendo aquele filho com aquele monte de problema, ele tinha apenas como uma pessoa lunática, uma pessoa que, como alguns dizem, que está fora da casinha, que está fora de si, que anda distraído, que tem um leve desvio mental. Mas, na verdade, aquele menino, ele estava possesso com um demônio. Aos olhos do pai, mesmo vendo toda a gravidade descrevida por ele mesmo, era um lunático, E não era apenas um lunático, não era uma pessoa que estava tendo também apenas alguns ataques epiléticos com uma enfermidade. Não, era um demônio que estava sobre aquele jovem, e aquele rapaz então sofria ao ponto de querer se matar sendo queimado por ele próprio, ao ponto de querer tirar a sua própria vida, se afogando. E este homem então descreve esse cenário para Jesus, mas pelas palavras dele, ele vê como uma doença na cabeça. E não era uma doença na cabeça. Como muitos cristãos hoje vê as coisas facilmente, Por mais que elas venham à gravidade, muitos cristãos ainda estão com aquilo na cabeça de que eu sou crente e não vou ter problema. Meu amigo, o mundo está infestado de demônios. O mundo está infestado de demônios. No livro de Pedro, na 1 de Pedro 5, está escrito que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Enquanto você pensa que está tudo normal, o teu adversário, o meu adversário, está ao nosso redor, bramando, rugindo, com toda a ira, com toda a raiva, procurando uma brecha para ele entrar e causar um grande dano, uma grande desgraça. E aqui está uma vida sendo perturbada, uma vida sendo dilacerada pelo diabo, quando o pai, nas suas palavras, minimizava. Com palavras, ele descrevia um cenário perturbador e, com outras palavras, ele descrevia uma simples doença. E não era uma simples doença. Olha o que Jesus diz. Versículo 17. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. Antes deste homem falar para Jesus, descrever, ele contou que ele levou para os discípulos de Jesus e eles não puseram, e eles não conseguiram expulsá-lo. Por isso que Jesus se indignou e chamou: Ô geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e vós sofrereis? Trazei-me aqui, ou seja, eu vou resolver isto. Isto não é uma simples doença. Aí ele continua dizendo, Versículo 18 diz: Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e em particular disseram: Por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha só, a fé é capaz de tirar um monte daqui e colocar em qualquer lugar. Olha só, a fé
Agora, preste bastante atenção. A importância que Jesus dá o jejum e a oração, que é a batalha espiritual. Olha só a importância que Jesus dá ao jejum e à oração, que é a batalha espiritual. Porque quando você está em jejum, quando você está em oração, você está lutando com o espírito, você está revestido espiritualmente. Ali não é a força da carne, ali não é a sabedoria da mente, ali não é a razão do coração. Não! É força, é poder de Deus. Ali você saiu da sua vida natural, da sua vida normal, e você entrou então num campo espiritual revestido desta força maravilhosa que é o poder de Deus. Olha o que ele diz, versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Há muitas pessoas dizendo que os milagres, que as libertações, que as maravilhas de Jesus só aconteciam na época de Jesus e dos apóstolos. Não. Acontece hoje, agora, aqui, aonde você está. Se você tiver fé para se colocar na brecha, na presença de Deus, se revestindo, não é, das armaduras de Deus, não é, se revestindo do poder de Deus, através de uma comunhão simples, que é colocar o seu corpo em sacrifício santo, agradável a Deus, não é? Que é um culto racional, um culto de jejum, um culto de oração, com a razão espiritual, entendendo a palavra de Deus, você consegue vencer. E se você não tem essa disposição, e se não acredita, aí você fica sofrendo. E essa pergunta, né, ela continua ecoando. Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui. Até quando eu e você ficaremos debaixo do chicote do diabo, tendo nas mãos este poder? Até quando eu e você ficaremos debaixo dos açoites de Satanás, tendo o poder de Deus ao nosso favor? Ah, meu irmão, minha irmã, o mundo está cheio de demônios. O mundo está cheio de obras do diabo. E você precisa, então, tomar uma posição. Hoje é o segundo dia desse jejum da batalha espiritual. Agora são 18 horas e 10 minutos, mais ou menos, né? É aonde nós vamos entregar esse jejum. Vamos orar por nós, orar por você. E sexta-feira agora, dia 2 de outubro, na nossa igreja, começa então essa grande batalha espiritual, que só terá um vencedor, eu e você, em nome do Senhor Jesus. Você viu aqui a história? Para o pai, era um menino lunático. Para Jesus, uma casta de demônio. Olha, uma casta de demônio estava naquele menino. Eu não sei qual é o teu sofrimento. Eu não sei como você está interpretando e como está vendo a tua situação. Não fica minimizando não, tá? Não fica minimizando não. Não se cura câncer com Doril. Não se cura câncer com remédios comuns. Você está entendendo? É com tratamento pesado. Isso aqui não era um menino lunático. Aquele era um menino que estava possesso com um demônio. E às vezes a nossa vida anda assim, arrastada, né? Andando pesada, né? Sem resultados. E aí a gente vai tendo como algo normal. É algo simples que logo vai passar. E aquilo não passa. O câncer, cada dia que fica no corpo, ele se torna pior enquanto não há um diagnóstico, enquanto não há um combate com remédios pesados. Assim é um espírito maligno. Ele se aloja e com ele vai trazendo mais, e mais, e mais, e mais. E a tendência é cada dia ficar pior. Certas castas de demônios não se expulsa a não ser pela oração e pelo jejum. E quero dizer para você que este homem que levou o menino até Jesus, ele conhecia. Ele chamou Jesus de mestre com todo carinho. Ele sabia que ali havia a solução. Aquela criança tinha alguma culpa? Não! Os demônios, está escrito aqui em Pedro. 1 de Pedro 5:8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está neste momento buscando alguém para destruir. Que não seja eu, que não seja você. Segundo dia da segunda semana do jejum da batalha espiritual, destruindo as obras do diabo, tomando posse das bênçãos prometidas.
à meia-noite iniciaremos. Até lá.